Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa dar uma olhada no DSM e ver se existe alguma restrição a esta comorbidade. O DSM, todas as vezes em que há uma restrição a uma comorbidade, ela está muito clara aqui, ou seja, a gente sabe que alguns transtornos mentais, transtornos neurológicos, transtornos psiquiátricos, eles podem acontecer de forma comórbida e outros não podem. Quando a gente observa aqui o capítulo do transtorno do espectro do autismo, a gente vai observar que tem os critérios diagnósticos, o grupo A e o grupo B, que a gente já discutiu muitas vezes, e no último item, que é o critério E de diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, está escrito lá: estas perturbações não são mais bem explicadas por deficiência intelectual, ou por atraso global do desenvolvimento. Portanto, não há outras restrições comórbidas no transtorno do espectro do autismo. Então, quando a gente olha no transtorno do espectro do autismo, aqui não diz que você não possa fazer diagnóstico de um transtorno de aprendizagem, como a dislexia ou como a descalculia, numa criança autista. Aí, basta a gente conferir no outro capítulo, que é o capítulo de transtorno específico de aprendizagem. Quando a gente observa os critérios diagnósticos no capítulo de transtorno específico de aprendizagem, que, como também a gente já discutiu algumas vezes aqui, ele vai ser dividido em transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura, que seria o que a gente antigamente chamava de dislexia anteriormente, transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na expressão escrita, transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na matemática, que seria o que a gente chamava anteriormente de descalculia, né? Quando a gente observa aqui os critérios diagnósticos, você vai ver que no final, que é o último critério diagnóstico deste grupo de transtornos específicos de aprendizagem, lá está dizendo assim como fator excludente: as dificuldades de aprendizagem não podem ser explicadas por deficiência intelectual, claro. Então, se você tiver deficiência intelectual, você não pode fazer diagnóstico de dislexia ou de descalculia ou de outros transtornos específicos de aprendizagem. Então, as dificuldades de aprendizagem não podem ser explicadas por deficiências intelectuais, por acuidade visual ou auditiva não corrigidas, por outros transtornos mentais ou neurológicos, por adversidade psicossocial, falta de proficiência na língua de instrução acadêmica ou instrução educacional inadequada, que é quando o indivíduo não aprende porque ele foi mal instruído, ele foi mal ensinado. Então, pessoal, é muito claro aqui, né, quando a gente se socorre do DSM, não há fator excludente no capítulo de transtorno do espectro do autismo para o diagnóstico de dislexia e não há no capítulo de dislexia fator excludente para diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. Então a resposta é sim, você pode fazer diagnóstico de dislexia no indivíduo com transtorno do espectro do autismo. Não por outras questões, também do ponto de vista da base neurofisiológica, esses dois transtornos, né, um mais de comportamento e o outro mais de aprendizagem, eles têm naturezas neuropsíquicas diferentes, eles têm naturezas neurobiológicas diferentes. Então, não haveria nenhum motivo para a gente pensar que numa criança que só tem o transtorno do espectro do autismo, você não pudesse fazer o diagnóstico de dislexia. Por que eu digo só tem? Porque se essa criança, além de autista, tiver deficiência intelectual, aí você não pode fazer o diagnóstico comórbido com dislexia.